Daí esse debate fica disponível depois para todo mundo, né? Esse é o incrível, né, do online, né? Nada fica perdido, né? Uhum. Vou compartilhar minha tela aqui. Estão vendo minha tela, hein? Eu ainda não. Estão compartilhando já. Todo mundo está vendo? Acho que está travando aqui o computador. Tá carregando ainda. Ah, legal. Vê se ainda está aberta para mim. Pega um telefone e liga para lá para ver se está aberto, para a que estão atendendo, eu preciso assinar o papel da casa lá. Então, essa foi a enquete que a gente fez lá no grupo do Meu Bom Amigo, né? Foi uma frase que eu achei emblemática, né? O que me fez ainda mais querer trazer a Luísa, né, para a gente discutir sobre esse assunto, né? Foi um post lá, esse foi o post no nosso Instagram, né? Estamos aqui para conversar. Mas caso ache necessário, procure uma terapia, né? Daí a Luísa comentou, né, que um bom amigo não substitui um psicólogo e também um psicólogo não substitui um amigo. Quando precisamos de ajuda e acolhimento, podemos ter os dois. Então, nesse comentário da Luísa, assim, eu queria ouvir a opinião de vocês, assim, do pessoal que participa aqui, que operacionaliza, o pessoal que ajuda no suporte, né? Qual é a percepção de vocês em relação ao que cada um pode ajudar, né? O amigo, o psicólogo, e até que ponto cada um pode contribuir, né? Se são peças importantes, né, no acolhimento, né? E até que ponto, até no que ele pode contribuir, né? Queria ouvir um pouquinho de opinião de cada um aí, para a gente começar nosso diálogo, nossa conversa aqui. A Luísa podia ser a primeira, né? Já que é a frase dela aqui, para ela explicar um pouquinho melhor, né? Ela como amiga e como psicóloga, né? Então ela tem o ponto de vista dos dois lados ainda. Quando eu escrevi, pensei muito na questão, até falei com as meninas aquele dia que a gente teve a reunião, pensei muito na questão do histórico do cuidado em saúde mental, né? Porque até pouco tempo atrás, se a gente for pensar na história da humanidade, o cuidado em saúde mental era o isolamento, né? Então a gente tinha as instituições manicomiais que tratavam de saúde mental de forma a isolar aquela pessoa que tinha um sofrimento emocional, um sofrimento mental. E aí, há pouco tempo, se entendeu que aquilo era muito mais uma forma de agravar sintomas e piorar a situação dessas pessoas do que uma forma de tratamento. Então, a gente está falando de uma história muito recente, onde o cuidado em saúde mental é em sociedade, é nessa rede, né? E aí, quando eu fiz esse comentário, eu pensei nisso, assim, né? Não há cuidado em saúde mental se a pessoa não tem uma rede de apoio social, se a pessoa não circula, se a pessoa não tem o seu território, não tem os seus espaços de viver, né? Se a gente entende que o tratamento manicomial não era o ideal, estava muito longe de ser o ideal, então ter um acolhimento social, ter um lugar a ocupar é o melhor tratamento. Então, por isso que um não exclui o outro. Se a gente for pensar que, então, diante do sofrimento, só se tem os profissionais de saúde, a gente está voltando a um tempo atrás onde isso era entendido como o tratamento ideal. Então, para mim, a ideia de você se disponibilizar como um amigo é você poder dar esse suporte social que é tão importante para a saúde mental quanto o tratamento.
é parte do tratamento, né? Então, quando eu coloquei essa observação, pensei nesse sentido, assim, do quanto que uma pessoa, para ter uma saúde mental, ser saudável emocionalmente, enfim, a gente não está falando aqui só de quem tem algum tipo de transtorno, nós todos precisamos cuidar da nossa saúde mental, né? A gente precisa de um suporte social. E esse suporte social pode ser um bom amigo, pode ser frequentar uma igreja, pode ser a criança que frequenta a escola, outros grupos, né? Então, nesse sentido, assim, o que vocês acham? Eu achei bem interessante, né, essa questão do convívio social, né? Porque às vezes a gente está dentro do nosso círculo, né? E a gente não se sente acolhido, né? A gente não se sente essa identificação, né? De pertencer, né? A uma comunidade, né? É uma coisa que eu tenho estudado muito, tenho vivido muito essa questão da comunidade, né? Antes de começar aqui o bate-papo, né? Eu estava falando com o pessoal aqui, né? Que ser bom amigo, né? É em todos os momentos, né? Em todos os... Esse é o nosso desafio, né? Como comunidade aqui, né? Como cada um tem a sua liderança aqui, né? Cada um tem os seus desafios dentro do projeto, né? Operacionalizar, tanto no suporte, né? Então, se a gente não ser um bom amigo, né? E não e ser bom amigo, né? Recai, né? Nesse papel que a gente tem na sociedade, né? De ser alguém que promove, né? Essa socialização, né? Esses ambientes seguros, né? Esses ambientes de troca, né? Então, a gente é uma comunidade já... Parece que coexiste várias comunidades, né, dentro do meu bom amigo, né? A Samara está com esse desafio aí, né, de tentar interagir com todas essas comunidades que já coexistem, né, essas comunidades internas, para poder depois extrapolar isso para o externo, né? Então, para os voluntários, passar a ideia do projeto para os voluntários, né? A Gabriela está com esse desafio, né, de humanizar mais a troca do facilitador com o voluntário, com o isolado, né, para eles entender qual que é a importância, o papel que cada um tem, né, nesse processo, né, de acolhimento, né. E isso é que nem a Luísa falou, né, todo mundo precisa desse suporte, tanto emocional como desse suporte assim de acolhimento, de convívio social, tanto dos profissionais, né, que é uma ajuda que todo mundo tá recorrendo, né, nos últimos... A quarentena enfatizou ainda mais essa... Porque muitas pessoas têm um preconceito também, né, do profissional da saúde mental, né, de achar que só os loucos têm que procurar essa ajuda, né, mas todo mundo precisa, né, como peça integrante, né, do nosso convívio social, né, do nosso se entender, né, o autoconhecimento. Eu acho que o psicólogo, o maior desafio dele é ajudar o paciente nesse processo, né, de autoconhecer, né, e pertencer a uma comunidade, a um grupo. Eu acho que é um caminho, né? Eu acho que muito importante para a gente é levar essas informações também, né? Porque é uma coisa que a gente tem conversado bastante, assim, com as meninas ali do suporte psicológico, que muitas vezes é falta de informação e por isso que as pessoas têm esse preconceito de procurar um psicólogo e tudo mais, porque eles também não sabem direito qual que é a função do psicólogo, o que o psicólogo faz, e não conhecem direito também quais que são essas doenças, o que é uma depressão, o que é a ansiedade. Então, eu acredito assim que existe sim bastante esse preconceito, mas que ele é fruto de uma falta de informação muito grande. E que pode passar, inclusive, pela ideia do próprio voluntário, assim, né? Quanto menos preconceito o próprio voluntário tiver, melhor ele pode auxiliar o isolado a dar conta disso, né? Até quando eu tive a conversa com o Pablo, até ele me passou, assim, a ideia de que, às vezes, o isolado procura o projeto justamente por conta desse preconceito, né? Então, às vezes, também a diferença entre um bom amigo e o psicólogo seja o bom amigo poder dar esse encaminhamento, poder dar esse direcionamento e não tomar para si essa responsabilidade, né? Com certeza, né? Eu acho que a gente tem que começar, e eu acho que essa é a ideia agora, né? De a gente começar a passar essa informação para que
eles não assumam a responsabilidade achando que é, né, responsabilidade deles de dar um tratamento e tudo mais, que eles saibam o que é esse trabalho que o psicólogo faz e saibam que, né, eles têm um suporte, que não é tudo em cima deles. Eu não participei da pesquisa, gente, que eu acabei entrando depois, eu acho, né? Mas eu acho que além de ser um tema relevante, tem muito a ver com o que vocês já comentaram, sim. Eu acho que existe muito de tabu em cima disso, né? E aí, às vezes, a gente tem uma questão da figura, né, de amigos próximos, amigos falando, não do nosso conceito aqui, mas de amigos mesmo no nosso círculo, onde muitas vezes é mais fácil conversar com um amigo do que conversar com pai, mãe, irmão, né? Porque nem sempre a gente tem dentro de casa pessoas amigas, né? E aí, às vezes, isso pode ser reflexo de muita coisa. Eu venho de uma região lá no sul, onde existe um tabu muito grande sobre a questão, principalmente falando do homem, né? Então, quanto o homem não pode se expressar, o quanto o homem não pode demonstrar feminilidade, ele não pode demonstrar fraqueza. Então, a gente escuta recorrentemente, né, termos como homem não chora, homem é forte, homem tem que bancar a mulher, homem tem que pagar as coisas em casa e não tem tempo para expressar os sentimentos ou né, demonstrar essas coisas. Então, o quanto isso acaba afetando, né, todo um círculo de pessoas dentro da família que não acolhe um filho, uma filha para estar conversando com o pai ou com a mãe. A gente tem cenários muito diferentes de famílias, né, com estruturas que não só são a família tradicional brasileira, pai, mãe e filhos, né? Então, eu vejo como isso também é um reflexo muito grande, muito importante, assim, para o cenário das pessoas não se sentirem acolhidas dentro de casa e procurarem daqui a pouco, né, uma ajuda em amigos fora, porque procurar ajuda psicológica pode ser sim ainda um tabu, como o Pablo comentou, né, de achar que só procura um psicólogo ou até um psiquiatra, ou enfim, as pessoas não sabem exatamente algumas diferenças quando precisa, né, porque é doido, é louco. E na verdade a gente sabe que não. Então acho que é um assunto bem, bem importante e essa parte da masculinidade eu acho que ela é bem relevante também no assunto. Concordo com os pontos de vocês e acho que sim, tem que ficar bem claro os limites, né? E acho que tem muito a contribuir tanto para um quanto para outro, né? Tanto para o amigo em si, quanto para o voluntário aqui de psicologia. Com certeza. Vocês acabaram tocando em 2 pontos, assim, pelo que eu entendi, que foram coisas que eu vim me dedicando ao longo da graduação, que era a parte que eu realmente me identificava, assim, para trabalhar. Acho que na fala da Luísa tem muito a questão do tratamento de reinserção, de atenção psicossocial, assim, né? Tá, e claro que sair de uma lógica manicomial e aí a gente trabalhar com a questão do apoio psicossocial e de reinserção. Isso é uma coisa que eu sempre, meus estágios, enfim, eu sempre vim dedicando para essa parte. E aí uma coisa que é interessante, que me chamou a atenção no projeto, e que eu acho que seria válido, assim, se a gente conseguisse levar para os VAs, que é uma área, não sei se enfim, é só fazendo um paralelo, assim, tá? Mas é uma área que a gente trabalha com multiprofissionais, né? Ela é totalmente interdisciplinar, assim. Então, dentro de um CAPS, por exemplo, que é um centro de que trabalha dentro dessa lógica, dentro do CAPS vão ter vários profissionais e a gente entende que todos têm capacitação dentro das suas áreas diversas de conseguir oferecer acolhimento, apoio, todos, né, fazem um trabalho que seria, bem entre aspas, um trabalho do psicólogo, né? E isso depois, eu estava fazendo um curso que já era de atenção psicossocial, não sei se a Luísa viu, da Fiocruz de Brasília, foi um curso nacional que saiu de atenção psicossocial e saúde mental durante a Covid. E eles estavam estimulando muito a questão dos atendimentos online, né? Era um dos tópicos, assim, do curso, como forma da gente dar manutenção, de fato, ao isolamento social, né? O Conselho de Psicologia foi muito resistente na questão do atendimento online,
ele não liberou para os alunos de graduação, então isso pausou muitas faculdades, assim, porque o pessoal foi impedido de fazer seus estágios, e tem, tem suas ressalvas, mas por outro lado tem essa questão também, né, de como a gente pode, com o apoio emocional, digamos assim, a gente dar manutenção à questão do isolamento, que é tão importante nesse momento, né. E aí, ali eles traziam a importância da gente capacitar profissionais de todas as áreas para conseguir Acho que travou da Andressa ali. Eu tava achando que era só no meu. Quando ela voltar, ela volta o comentário dela. Só para dar continuidade aqui, eu achei interessante desse comentário do Pedro aqui, né? Que técnicas usadas de ambos, a questão do acolhimento, né? Mas um não exclui o outro. O psicólogo não abdica das experiências de vida, ele as usa justamente com a técnica e a linha de abordagem que eles seguem para ajudar pacientes. Logicamente, jamais deve haver troca de sentimento entre ele e o paciente. Queria ouvir você, Luísa, né? Até que ponto, né, as suas experiências, né, têm ajudado nos seus atendimentos, né? É claro que você deve atender um público gigantesco, né, com demandas totalmente, mas até que ponto as suas experiências, assim, como psicóloga? Até eu lembro que o Pedro, ele tinha feito esse comentário logo embaixo de um comentário que eu fiz no grupo, que foi, eu acho que um pouco polêmico em relação a essa questão das experiências de vida, né? E aí eu acho legal comentar, até gostei, assim, de ter criado isso, assim, né? De, eu concordo, não concordo, porque quando eu coloquei essa questão de formas diferentes de utilizar as experiências de vida para essa relação, eu penso que quando a gente é um bom amigo, a gente se mistura com o outro, né? Então, a mistura faz parte de ser um bom amigo, né? Faz parte da gente poder entender o que o outro está passando, muito, acho que para além, às vezes, de uma empatia, né? A empatia, quando a gente pensa em se colocar no lugar do outro, isso também acontece no atendimento psicológico. Mas quando a gente vê um amigo sofrendo, a gente sofre como se fosse a gente, né? E aí eu acho que a mistura faz parte das amizades, né? E aí quando eu coloquei que o psicólogo muitas vezes abdica das suas experiências de vida, não no sentido de deixar de lado quem ele é e ser uma teoria em pessoa, assim, né? Eu acho que o psicólogo que é técnico demais, ele deixa de ser humanizado. Mas eu não posso me misturar com a dor do outro. Senão eu não consigo olhar para a dor do outro, eu estou olhando para a minha. Né? Então, às vezes acontece, por exemplo, sei lá, briguei com meu pai e chega um paciente que brigou com o próprio pai. E aí, como que eu faço para não me misturar? Então, nesse sentido, eu preciso abdicar da minha experiência de vida naquele momento para eu não me misturar com a dor do outro. Né? Então, eu coloquei essa questão de como fazer com as experiências de vida nesse sentido. Não abdicar no sentido de, eu esqueço quem eu sou, porque quem eu sou é também parte da minha formação. Quando a gente escolhe uma profissão, é parte da nossa experiência de vida, né? Então não tem como dissociar. Mas é por isso que o psicólogo faz a sua própria terapia, faz supervisão justamente para não se misturar. E não é isso que eu faço nas minhas amizades. Então, no meu dia a dia, na minha vida pessoal, eu me misturo. Se um brigou com o pai, eu briguei com o pai, eu falo. Se aconteceu alguma coisa, essa mistura toda de afeto. Coisas que, na relação paciente-terapeuta, isso precisa ter um limite mais claro, né? Isso precisa fazer parte da relação terapêutica. A Andressa voltou. Andressa, a gente continuou, mas a gente queria ouvir mais você. Não, mas achei super interessante isso que tu estava colocando, porque inclusive é uma coisa que eu fico observando até no nosso grupo, assim, de suporte, eu até ando um pouco quieta por ali, assim, porque eu ainda estou me questionando muito, assim, sobre a nossa posição, sabe? Eu acho que é difícil de entender, assim, de separar as coisas. E, bom, será que a gente tem que fazer uma análise, tipo, a vida desse isolado tá começando a misturar ali com a vida desse
desse voluntário que está dando atenção, essa pessoa está começando a ficar confusa, ou será que não é por aí, sabe? Será que essa relação... eu acho muito, muito tênue a linha, sabe? É muito difícil, assim, separar como vai ser o nosso posicionamento enquanto amigo, assim. Acho que tem coisas que a gente é formado em psico, tem condições de dar uma orientação, mas ter muito cuidado para nossa orientação não acabar sendo muito num sentido de como se tu fosse um psicólogo tratando com aquela pessoa, assim. São questões que eu venho me perguntando, assim, de como fico avaliando cada vez que surge um caso ou outro ali, que os voluntários ficam mais apreensivos, assim, de como que a gente pode manejar. Porque, bom, se é amigo, se é para ser amigo, tu vai dar tua opinião, tu vai te misturar um pouquinho, né? Sei, coisas que eu fico pensando, assim. Posso complementar um ponto sobre esse item? Não sei se tu quer seguir ali, Pablo, mas queria só complementar uma experiência que eu tive, pode ser? Sim, a ideia é essa mesmo, né? O que está programado aqui é a roda mesmo, a discussão para a gente estruturar melhor, né? A Andressa colocou essa necessidade, né, do suporte, né, que é uma preocupação delas, né? Então trazer também para a tona, né? Você que está chegando agora, né, tem pouca bagagem em relação ao que é o bom amigo, né? Então sua contribuição é importante para a gente, né? Para saber, né, se a gente está vendendo a ideia certa, para saber se a gente está indo no caminho certo, se está bem claro isso para você, né? Tá bom. Eu tive uma experiência com outro projeto onde a gente tinha, basicamente, a gente estruturou um acompanhamento para jovens dentro de uma comunidade carente, que é uma comunidade lá na Vila Progresso e ela tem um alvo muito grande de traficantes. Então, era um papel muito, muito importante de tirar as crianças, né, desse meio e conseguir trazer elas para algumas atividades, né, com recorrência. Então, a gente teve aulas de inglês, aulas de informática, psicologia, enfim, várias coisas, inclusive rodas de conversa com psicólogos que depois a gente acabou estendendo para as mães. A relação com essas crianças e com as famílias, ela começou a ficar muito estreita. E a gente começou a perceber que quando a gente ia para lá, nós éramos um grupo de 12 pessoas mais ou menos, e nós íamos de quarta a domingo, pessoas intercalavam, né, as atividades. E a gente começou a perceber que os voluntários começaram a se sentir, em alguns pontos, acuados ou até, tipo, com a razão que a gente tinha para falar das coisas e o privilégio que a gente tinha começou a atrapalhar alguns pontos. Então, por exemplo, a gente ia conversar com alguém que dormia 5 pessoas numa cama de solteiro, ou que dormia no chão, porque não tinha colchão, ou ainda, né, porque era uma pessoa que morava a mãe com 5 filhos e a mãe saía para trabalhar e não sabia se quando voltasse o conselho tutelar não teria levado um filho. E as nossas rodas de conversa, enquanto voluntários, eram um grupo de pessoas formadas em marketing, formadas em psicologia, formadas em diferentes atuações que acabavam tendo outro estilo de vida. E a gente começou a ter pessoas dentro do grupo que começaram a se sentir mal com isso, do tipo, eu não posso comentar que eu quero viajar no que vem porque eu tenho uma pessoa aqui que não tem nem onde dormir. Eu não posso me sentir, tipo, né, vou comer tal coisa, eu tô me sentindo mal porque eu sei que tem uma outra pessoa ali que tá morrendo de fome. E esse ponto eu acho que é extremamente relevante, assim, no acompanhamento, né, com os voluntários amigos, porque quando a gente fica muito distante dessas pessoas, cada um tem uma maneira de lidar, né? Então, ontem, acho que foi na conversa, não lembro qual foi das meninas que perguntou, para Raquel, acho que foi, tipo, como que é o acompanhamento de vocês, né, com as pessoas, como está sendo essa rodada? Eu acho que isso é algo que é bem relevante de ser feito, porque essa retroalimentação de entender, olha, como estão sendo, né, as conversas, como está sendo a relação com os isolados, o que que vocês estão recebendo, vocês estão se sentindo impactados, estão sentindo daqui a pouco, né, que alguma coisa está muito fora, né, do dia a dia de vocês e vocês não sabem como lidar. Então, eu vejo, talvez pode ser, como eu falei, né, estou entrando agora no projeto, então não sei se falta uma apresentação, tipo, né, de até onde vai cada um e quais são as coisas com que tu pode lidar e o que pode surgir, né, de novidades. Então, por exemplo, olha, a situação hoje que a gente tem de pessoas isoladas que nos acompanham são idosos assim, assim, assado, nesse perfil. Então, pode ser que você tenha pessoas com dificuldades, sei lá, de Alzheimer, pessoas com dificuldade de tal coisa, pessoas de tal coisa, como que a gente, enquanto voluntário, mesmo eu sendo de projeto, eu vou estar no dia a dia com vocês, né? Então, às vezes vai surgir uma coisa ou outra que eu preciso ajudar, como que a gente lida com isso, né? Então, eu não sei se já existe algum material,
mas eu senti falta um pouquinho nessas 3 reuniões que eu participei. E, de novo, isso não é uma crítica, não é algo porque eu posso realmente estar sendo bem parcial na análise, porque eu estou chegando agora, mas me faltou um pouquinho assim de entendimento sobre como que vocês estão lidando com a visibilidade sobre isso, né? Então, quais são os grupos já mapeados, como que as pessoas estão recebendo isso, como que esse match aí, né, entre isolados e pessoas está acontecendo, e se tem algum acompanhamento próximo, porque eu vejo como algo bem importante, assim mesmo, né, como as pessoas estão lidando com as coisas que elas estão ouvindo nos acompanhamentos. E para mim não está claro ainda como que funciona, assim, tipo, é no dia a dia, a pessoa liga pro, né, pro isolado, tem uma combinação, sei lá, de agenda. Então isso para mim ainda não tá um pouquinho, não tá muito claro. Ainda bem que a Gabriela está aqui para se defender. A Gabriela é da operações, né? Ela é a responsável, ela está reestruturando isso, né? Eu sou um dos facilitadores também do projeto, né? A gente é uma preocupação dela, né? De tanto o acompanhamento com voluntário, isso já é feito, já a gente está, só que ainda a gente não divulgou ainda esses resultados, né? Mas é uma preocupação que a gente tem, né? Em relação ao voluntário, em relação ao isolado, fazer esse acompanhamento, né? Já faz parte, né, do script, né? Até te convido, Samara, a pelo menos experimentar, né, essa proposta que a gente tem, né, do meu bom amigo, né? Se voluntariar mesmo, assim, para ter um isolado, para você conversar, para você entender um pouco assim o fluxo, né? Como que funciona, o acompanhamento que os facilitadores fazem, né? De perguntar, essas posições que você falou, né? A Gabriela está aí para falar um pouquinho melhor, né? Não sei se Gabriela, você está aí, você quer falar um pouquinho como está sendo essa reestruturação, né? Da parte operacional, né? Que na verdade é a porta de entrada, né? De todo mundo, né? Se não tiver bem alinhado a porta de entrada, né? O saguão ali do hotel, né? Provavelmente ninguém vai querer ficar hospedado, né? Então a Gabriela está com esse desafio aí, né? Então, a gente tem um contato bem próximo, assim, tanto com os isolados quanto com os VAs, os voluntários amigos, né? E a gente faz um acompanhamento, assim, de pelo menos de 3 em 3 semanas, contatar novamente o isolado e o voluntário amigo para perguntar como é que está sendo a conversa, se eles estão gostando, se está tudo bem entre eles, se eles estão conversando. A gente deixa assim bem, não tem uma agenda, não tem nada programado, até porque a amizade não é assim que funciona, né? Eu não tenho hora marcada para falar com o meu amigo. Então fica algo bem solto assim, a gente deixa bem a critério, principalmente do isolado. Então, se o isolado, por exemplo, fala que eu só posso conversar à noite porque durante o dia, sei lá, eu trabalho. A gente passa isso pro voluntário amigo, pro VA, e ele busca chamar a pessoa mais à noite, assim, sabe? Mas não tem nada pré-determinado, assim. Isso é entre eles que eles vão começar a criar uma intimidade, criar uma amizade realmente, e vão começar a impor esses limites entre eles. Mas a gente busca fazer um acompanhamento para ver se está tudo bem mesmo. Já teve casos de que as pessoas não se deram bem, e a gente trocou o VA, né? Tirou o VA daquele isolado e passou outro para ele. Já teve casos do isolado simplesmente parar de responder, sumir. Já teve caso de o voluntário amigo não poder mais conversar muito e tal, e daí a gente passar outro voluntário amigo para a pessoa. Mas, enfim, assim, coisas que não tem muito como a gente ficar limitando ou impondo regras, sabe? Mas a gente tenta fazer o acompanhamento o máximo possível. Certo, então não tem uma rotina, na verdade é algo como estabeleço um contato com uma pessoa X, a partir dali eu tenho ela como um apoio, né, para qualquer momento que eu precise, para conversar, para desabafar, é essa a lógica? Exatamente. A gente até manda umas instruções, assim, pro VA de assuntos que ele pode abordar, né? Tipo, dicas de assuntos, assim, o que abordar, o que não abordar, como fazer aquele primeiro contato, assim, chegar, se apresentar para a pessoa e tal. Isso a gente tem meio que um roteirinho, assim, que a gente manda. E a gente manda também instruções pro isolado, de
de que aquele voluntário amigo é realmente um ombro amigo que ele tem, e sempre que ele precisar ele pode chamar o voluntário, pode ligar para ele, fica livre assim para ele entrar em contato, e também sempre que ele achar necessário ele pode voltar para a gente, pedir mais alguém, pedir para trocar, falar com a gente também, enfim, a gente fica como aquele ponto de apoio, nós que somos os facilitadores, né? Certo, legal, legal. Ao mesmo tempo que é bacana, né? Porque dá essa flexibilidade, acho que também é um ponto de atenção, né? Por ser bastante flexível, né? Então, exatamente esse é o ponto, né? Até onde vai essa relação, né? Até como que se estabelece enfim, os limites, né? Disso. Mas A gente até interessante. conversou sobre isso, né, Gabriela? Exatamente. A gente já Porque conversou ela sobre isso e é uma preocupação realmente, porque muitas vezes pode acontecer. A gente, inclusive, já teve um caso de um relacionamento meio que abusivo, assim, do isolado com o VA. Que o isolado ficava cobrando do voluntário de estar praticamente 24 horas disponível para ele, assim. Não é bem assim, sabe? O voluntário, ele tá ali para trabalhar não, para conversar, mas ele também tem a vida dele, ele não pode ficar 24 horas por dia à disposição. Então, o voluntário não se sentiu à vontade e veio falar com a gente. Aí a gente teve que intervir, conversar com o isolado, explicar para ele que não é assim que funciona e tal. Mas ele ficava cobrando, assim, do VA, do tipo, nossa, você sumiu, não me deu satisfação, sabe? Tipo, como assim você ficou 2 horas sem olhar o WhatsApp e não me falou nada? E é essa relação que a gente quer construir, sabe? Uhum, Então, a gente tem que começar a trabalhar um pouco mais essa questão dos limites, assim mesmo. É uma preocupação que a gente já tem. tá bem. E só complementando, eu acho que assim como o trabalho do projeto, ele é um trabalho muito qualitativo, né? Eu acho que essa medida também é qualitativa, né? Assim, esses limites do que está sendo abusivo e o que não está, tem que ser muito da escuta do próprio VA. Se ele está incomodado, se ele não está, se para ele está tudo bem, eu acho que esse é o limite, né? Porque acho que se limita, por exemplo, a uma conversa por semana, uma conversa e uma mensagem por semana. Aí não é uma amizade, não é um amigo, né? E aí Sim. é um limite muito concreto, assim, né? Então eu acho Uhum. que o limite também é muito da sensação, do que esse VA tem sentido naquele momento e esse balanço, né, entre aquilo que eu posso me doar naquele momento, meu tempo, minha energia e aquilo que o isolado tem de necessidade. Então, como a Andressa mesmo falou, assim, é um limite muito sutil, muito tênue, mas eu acho que tem que ser uma medida muito mais qualitativa do que quantitativa, né? Sim. E Luísa, não sei se você consegue me responder, tem alguma métrica, algum tipo de acompanhamento, algum formulário, qualquer coisa, enfim, que a pessoa, o isolado preenche antes de começar, e aí é feito um acompanhamento, até com o psicólogo mesmo, né, no teu caso, sei lá, depois de um mês, depois de 2 meses, do tipo, percebemos uma melhora ou não temos essa responsabilidade sobre esse acompanhamento. Acredito que não, mas eu também estou entrando muito agora, assim, e a gente tem construído, acredito que esse apoio com esses profissionais agora. Mas a gente não tinha pensado nesse sentido de também o projeto ter essa responsabilidade sobre os VAs, né? Eu acho que assim como se coloca uma autorresponsabilidade para os isolados deles buscarem o cuidado à saúde, os voluntários também precisam se autorresponsabilizar, saber que tem uma exposição emocional, que tem uma exigência emocional trabalhar como VA, mas que ele também busque auxílio quando ele não estiver muito bem, assim. Então, não sei, Gabriela, você pode complementar, assim, se tem alguma ideia nesse A gente não tem nenhuma métrica, até porque o início do projeto era para atender só pessoas idosas. E as pessoas idosas, elas entram no projeto para conversar mesmo, bater papo. Então, a gente nunca teve essa necessidade, entende? Sempre foi muito tranquilo, assim, o relacionamento do VA com o idoso. Sempre foi realmente só papo furado, digamos assim, né? Só aquele bate-papo do dia a dia e tal.
E depois que a gente começou a abrir para pessoas mais jovens, que começaram a aparecer esses problemas. Então, é tudo muito recente para a gente e a gente não tem métricas, não tem nada. A gente só tem esse acompanhamento que a gente vai e pergunta para eles se está tudo bem e tal, mas não tem nenhuma métrica, nem nada parecido. Assim, a gente não tem nada, uma planilha ou algo do tipo. E assim, gente, de verdade, não se sintam ofendidos ou, né, invadidos, mais para eu conhecer mesmo do que não é um julgamento, não é uma crítica. Obviamente eu sei que, né, além do projeto estar em evolução, é mais para eu conhecer mesmo, né? Então eu estou perguntando muito mais no intuito de conhecer, não se sintam de maneira alguma, tipo, como assim isso não foi feito antes? Não é esse o tom, tá? Da fala, é mais para entender mesmo, né? Para ver até onde inclusive, eu posso tentar ajudar falando de organização, né? Que é meu papel aqui, né? Mas bacana, assim, eu acho que é super sensível, né? Então, acho que realmente tem muita coisa para ser mexida, mas de novo, né? Acho que não é a ideia tornar isso mecânico, né? Então, acho que é super válido tudo que já foi feito e tudo que vem sendo discutido. Legal. Eu acho que o espírito do projeto, eu acho que está muito nesse comentário da André, né? Que nem aqui, ó, o amigo deve ter empatia, boa vontade, né? Espírito de solidariedade e levar um pouco de alegria, esperança, acolhimento e carinho para as pessoas que estão precisando, né? Eu acho que é muito nisso que a Gabriela falou, né? A gente não estava tendo essa dificuldade com os isolados idosos, né? E eles estavam precisando justamente dessa boa vontade, né? De pessoas que trouxessem um pouquinho de alegria, esperança, né? Mas ele não tem, que nem aquele complemento aqui no final, né? Mas ele não tem a capacidade do psicólogo para saber conduzir todos os sentimentos, emoções, né? Que é, na verdade, o que o isolado vai trazer ali como problema, como... Porque mesmo que você tenha boa vontade, né? Você não sabe como vai vir, né? Esse se solidarizar, né? Porque às vezes a pessoa nunca foi solidarizada com alguém que acolheu, né? Então ela não sabe também, né? Como se comportar, né? E uma coisa que a gente está vendo com as pessoas mais jovens, né? Porque daí eles vêm com esse aporte emocional, né? Já joga todas as dores, sentimentos ali, que muitas vezes o amigo às vezes não sabe, através do espírito que ele está ali, né? De solidarizar, de boa vontade, de empatia, mas às vezes ele não sabe como ajudar, né? E às vezes é uma linha tênue também, a gente como amigo, a gente pode até comprometer a fazer coisas erradas, né? Que é as más influências, né? Depende da idade, depende... A gente começa a ter as influências, assim, daí ela complementa o comentário aqui, né? O psicólogo tem ferramentas, isso é importante, né? Tem formação e oferece outro tipo de escuta, né? Eu queria que vocês, profissionais aí, a Luísa, a Andressa, comentassem um pouquinho mais sobre essa questão da escuta, né? Que eu acho que é eu acho que é o maior instrumento que o psicólogo tem, né? É saber ouvir e saber interpretar ainda, né? Em relação ao que... E a gente, como amigo, né, a gente também fala o nosso ponto de vista, né, como tem sido a nossa escuta. Eu acho que o projeto é muito mais essa questão de se solidarizar ali, né, mas se você ser bom ouvido, né, eu acho que muito dos problemas acaba se encontrando uma solução, né, quando a gente ouve, entende a necessidade e aconselha de uma forma empática, né, em querer ajudar. E ele não deve ser empático, que é apenas simpático. Ela complementa aqui, né? É muito que a Luísa acredita que não, os psicólogos têm que ser empáticos, né? E tem que ser simpático também, né? Senão... Eu penso que, fiquei pensando assim, né, em relação a esse nosso encontro, que um bom amigo e o psicólogo, nesse momento de pandemia, usam das mesmas ferramentas para poder se relacionar com o outro, né? Então, usa da fala, usa da imagem, muitas vezes por videochamada, enfim. Então, vamos pensar assim, os objetos de relação são os mesmos, mas o que se faz com isso é diferente, né? Então, o psicólogo, ele sempre tem uma escuta e uma intervenção voltado para objetivos terapêuticos, né? Então, sempre está alinhado com isso. E um bom amigo não. Eu acho que, assim como, por exemplo, quando a gente está com um amigo e ele traz alguma questão emocional que a gente pensa, opa, peraí, isso eu acho que precisa de ajuda. Eu acho que é a mesma coisa em relação aos VAs.
né? Eu acho que todo mundo tem um conhecimento, e é bom que se tenha, né, compartilhado do que é saúde mental, do que são as emoções, os sentimentos. Não é só o psicólogo que tem o conhecimento sobre isso. Todos têm, né? Uns mais, outros menos. Assim como em relação ao coronavírus, também é importante que todo mundo saiba um pouco para poder se cuidar, se prevenir. Então, acho que é um conhecimento compartilhado do que é ter uma boa saúde mental, do que são coisas que na vida as pessoas vão sentindo em comum, vão compartilhando sentimentos e emoções, e aquilo que meio que foge da curva. Sabe? Então, eu acho que é ficar atento a isso também. E então eu acho que tem essa diferença, assim, desse lugar terapêutico, desse lugar de tratamento e de cuidado, que bom amigo não precisa ter. E nem se sentir forçado a ter. Porque essa é a minha preocupação, assim, se o isolado traz um sintoma do tipo, eu tenho vontade de me matar, eu tenho vontade de me cortar, o bom amigo vai ter que reconhecer que isso é algo que qualitativamente foge das vivências saudáveis. Então é ali que ele vai oferecer ajuda, mas não é oferecer ajuda enquanto psicólogo. É oferecer ajuda de falar assim, olha, tem um caminho para você tratar que é esse. Né? A ajuda que eu posso te oferecer nesse momento é essa, é te falar que isso, você não precisa necessariamente viver isso, você pode tratar isso, e aí pensar esse caminho. E aí, na reunião com a Gabriela, com a Andressa, a gente até pensou, e aí eu vou aproveitar que está sendo gravado, até a gente pensou em passar para os voluntários que caminhos são esses. Porque, como vocês disseram, assim, tem muito preconceito em relação ao cuidado em saúde mental, tem muito falta de informação em relação a como buscar esse cuidado. Então, às vezes, se você fala para uma pessoa, busca terapia, ou busca um psiquiatra, ou busca uma ajuda psicológica, a pessoa não sabe nem por onde começar. Né? Então, a gente até comentou, e aí eu vou aproveitar que está gravado para falar um pouquinho desses caminhos, que daí eu acho que se o voluntário tiver isso como informação, ele pode conduzir melhor a conversa se ele entender que a pessoa precisa de uma ajuda especializada. Então, eu separei assim, possíveis caminhos que a gente tem de buscar tratamento e buscar cuidado em saúde mental. A gente tem o caminho pela rede pública, né? Pelos convênios médicos, que hoje parte da população tem acesso a convênios médicos, e pela rede particular ou voluntária, né? Pensei assim, por uma rede mais autônoma. Em relação à rede pública, e aí, Andressa, você vai complementando, já que você já estava falando da questão dos CAPs. A rede pública, ela oferece tratamento em saúde mental, seja com psicólogos, equipes multiprofissionais, enfim, não só psicólogo é um profissional de saúde mental, né, mas tem toda uma conduta multiprofissional. E aí, assim, tem uma porta de entrada que são as UBSs, né, então toda unidade básica de saúde está capacitada para atender casos leves em relação à saúde mental. Alguns municípios têm psicólogos na rede de atenção básica, outros têm um trabalho que é de matriciamento, que eles chamam. Então, tem um profissional de saúde mental na retaguarda de outros profissionais para ir dando meio que essa supervisão. Então, na rede pública, uma primeira porta de entrada seriam as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde. Depois a gente tem os CAPs, que são os serviços especializados em saúde mental. Geralmente eles acolhem casos moderados a graves, mas a pessoa não precisa saber se o caso dela é leve, moderado ou grave. Os CAPs são porta aberta, então a pessoa pode chegar lá a qualquer momento e tem sempre um profissional que está ali designado para esse acolhimento. E aí, nesse acolhimento, o profissional vai entender se é um caso para CAPs ou se ele vai encaminhar para UBS ou então para internação, por exemplo, se for um caso de uma urgência. E aí, os CAPs, eles vão direcionar o tratamento desse paciente ou dentro do próprio CAPs, né, que geralmente tem muitas propostas terapêuticas, não é só a psicoterapia e a consulta médica, tem arte-terapia, musicoterapia, convivência, então tem vários espaços de cuidado. E aí tem as internações, que hoje não são internações em instituições de saúde mental, mas sim em hospitais gerais, é essa conduta.
onde a pessoa fica por pouco tempo internada, o tempo mínimo necessário internada, muitas vezes para sair de uma crise, enfim, e depois vai para esses outros equipamentos continuar o tratamento. Então, rede pública, que eu entendo como o básico assim dos encaminhamentos, são esses. Então, se você falar para um isolado, busque uma UBS próxima à sua casa, essa é uma porta de entrada. A outra seria o CAPS. Então, daria para encaminhar esse isolado para esses dois. E aí, quando eu falo encaminhar, é simplesmente falar para ele ir. Não precisa de nada formal, né? É simplesmente falar para chegar lá e perguntar sobre o atendimento. Você vai me complementando, tá, Andressa? Aí você me fala. Eu acho que tá perfeito, assim, porque eu acho que tá aí bem, é o limite que a gente esbarra, assim, enquanto projeto e quanto bom amigo. Informação é nesse nível, assim, que eu acho que é de nossa responsabilidade passar para os voluntários, sabe? Porque é puramente informação, né? Todo mundo pode ter, deve ter, vai facilitar muitas coisas se tiver, assim. E era uma coisa bem que eu vinha pensando, assim, de como estruturar para a gente passar isso para eles. Depois que eu saiu da reunião aquele dia, eu ainda coloquei para as gurias das dificuldades a dificuldade que é o fato da gente estar com pessoas do país todo e as realidades em termos de saúde pública e em especial da saúde mental, elas mudam muito, né? Isso é um básico que a gente não sabe se vai encontrar em todos os lugares essa estrutura. Alguns a gente encontra, outros a gente sabe que nem perto, né? Acho que tu tinha citado até que na cidade que tu mora, né, Luísa, é bem precária, assim, a questão da saúde mental. Mas eu acho que esse é um básico perfeito, assim, para a gente começar, e que é super importante. Acho que, de repente, até um material desses que vocês fazem, assim, com o pessoal do marketing, bolar algo nesse sentido, para o pessoal se sentir mais seguro em situações assim. Sim, até com esse organograma mesmo, assim, né? Acho que a gente consegue organizar. Algo visual, né? É bacana dar acolhimento, né? Sim. E aí, em relação a convênios médicos, como que é estruturado essa questão? Para uma pessoa que tem convênio médico passar com o psicólogo do convênio, ele precisa ter um encaminhamento. Então, esse encaminhamento é como se fosse uma cartinha que se pega com qualquer médico. Pode ser clínico geral, pediatra, ginecologista, gastro, pode ser qualquer médico que dê esse encaminhamento, que faça uma cartinha falando que essa pessoa precisa do acompanhamento psicológico. Hoje é lei no Brasil que todo convênio ofereça atendimentos psicológicos, mas tem um limite, não é sem limite de sessões, né? Então, hoje a gente tem algumas regras. Então, tem convênios, por exemplo, que na melhor dos cenários não dá limite. A pessoa pode fazer quantas sessões de terapia ela precisar. Mas a maioria dos convênios sempre segue o limite mínimo, que hoje são 18 sessões por ano. Então, geralmente as sessões são semanais, então a gente vai dividindo isso por 4 e aí dá alguns meses no ano de cobertura. Para alguns diagnósticos, e diagnósticos mais graves são 40 sessões. Então, todo convênio ele é obrigado a fornecer tratamento psicológico hoje. Antigamente não era assim, não eram todos os convênios que tinham. Então, hoje, se a pessoa tem um convênio médico, ela tem acesso a um profissional em pelo menos 18 sessões, dependendo do diagnóstico. Então, a gente tem essa rede, só que ela não pode buscar diretamente esse profissional, ela precisa primeiro passar com o médico, aí com esse encaminhamento ela liga para o convênio e vê qual é a rede que esse convênio oferece. Então, essa é a rede em relação a convênios médicos. Deu para entender? Posso te fazer uma pergunta? Claro. Porque eu estou usando, né? Então, daqui a pouco eu não sei se é algo que é em território nacional, enfim, se tem essa abrangência, se é por plano, por convênio, como que é. Existe um programa que chama Psicologia Viva, e ele é um atendimento online de psicólogos. E eu trabalho na Porto Seguro e eu tenho convênio da Porto Seguro, mas eu sei que ele é um plano, um produto, enfim, que também está disponível para contratação particular, não é só para quem tem convênio. E nesse caso, é um site, aí você tem uma gama de psicólogos disponíveis e aí você consegue marcar um horário sem encaminhamento. Então, não sei se é algo, né,
primeiro, né, que está dentro da... Acho que não está fora da regulação, senão acho que não estaria, né, junto com o convênio da Porto, que é um convênio até bastante grande, né? Mas não sei se tu conhece, enfim, se é algo bacana até de ser estudado, porque de fato ele não demanda encaminhamento. Achei bem interessante esse processo. Sim. Tem o Psicologia Viva, tem o Zen Club também, que é bem semelhante. Na verdade, o Psicologia Viva e o Zen Club, eles são mais dessa terceira, digamos, possibilidade que seria o particular, né? Se você busca de forma autônoma um profissional onde você vai pagar pelas sessões, você diretamente pagar e não o pagamento através do convênio médico, você não precisa de encaminhamento, né? Você pode buscar esse profissional no momento em que você escolher, né? Na verdade, é uma pura burocracia dos convênios. Não tem nada dentro da psicologia que impeça uma pessoa de ir procurar um psicólogo no momento que ela quiser. Isso até é um debate muito polêmico, assim, porque os psicólogos são contra isso que chama de ato médico, né? Não é só em relação à psicologia. Todos os outros profissionais de saúde, para o paciente do convênio ter acesso, ele precisa desse encaminhamento médico. Então, é uma mera burocracia, mas existe. Então, Psicologia Viva, assim como o Zen Club, eles entram nessa questão do pagamento direto. Então, não se precisa de encaminhamento. Você pode procurar direto, porque não é necessariamente o médico quem vai saber se você precisa fazer psicoterapia ou não, né? Então, tem isso que é pura burocracia, não é uma questão técnica, não é uma questão técnica de trabalho. Então, tem essas plataformas digitais, assim como tem os consultórios, enfim, aí a rede particular é essa. Você pode buscar no momento que você quiser, você não precisa de um encaminhamento. E aí, não só por conta da pandemia, mas já existiam projetos voluntários, por exemplo, de psicólogos que atendem de forma voluntária, que eu acho que é legal a gente também pegar informações em relação a isso, ou projetos sociais que cobram um valor simbólico, né, mas que também tem essa possibilidade. Para quem não tem convênio, não tem acesso ao serviço público, não consegue pagar particular, ainda temos essa outra opção que seria esses atendimentos voluntários, né? Então, eu conheço, por exemplo, psicólogos que disponibilizam 2 horários na agenda para atendimentos voluntários. Então, não necessariamente é um projeto, não é um programa, mas sim profissionais que disponibilizam isso. Então, a gente tem esses caminhos possíveis aí para esse cuidado. Legal. Uma coisa que eu discuti com as gurias também, depois naquela reunião, foi a questão de a gente poder incluir, assim, nessa lista, né, de como orientar os VAs, que eu não vejo viabilidade em a gente só conseguiria nivelar, assim, né? Bom, pessoal, em todas as cidades é para existir essa estrutura, a princípio, né? De atendimento público. Não conseguiria falar em todas as cidades quais são, enfim, porque é muito variado, né? Isso é totalmente impossível. Então faz essa nivela assim para todo mundo, né? E aí se coloca à disposição, a gente está aqui para tentar procurar, daqui a pouco é um caso mais urgente, vamos fazer uma força-tarefa aí, vamos todo mundo procurar junto para conseguir orientar essa pessoa rápido, né? Mas uma coisa que a gente conseguiria pôr na lista, que eu vi que elas já estavam fazendo, elas me encaminharam, é a questão dos atendimentos online, voluntários, que aí sim a gente consegue disponibilizar e atendimento psicológico de fato, né? E aí eu acho que é uma outra, assim, que dá para entrar nesse organograma, assim, para a gente organizar e passar para eles. Sim, com certeza. Acho que bem legal. E não só pensar a questão regional, né? Eu acho que é legal a gente colocar isso, assim, o que é comum em todo o território nacional, né? Então, vai depender, por exemplo, do número de habitantes de uma cidade a ter ou não um CAPS, por exemplo. Os CAPS, eles estão nas cidades a partir de um certo número de habitantes. Então, da gente colocar isso de forma geral mesmo. E aí eu acho que durante a pandemia também surgiram vários projetos voluntários, então acho que fica até fácil de acessar, né, de achar essas informações. Um outro caminho possível que eu esqueci de falar são as clínicas escolas das faculdades.
né? Então, às vezes, se o isolado mora numa cidade onde tem uma faculdade de psicologia, é que daí, durante a pandemia, não sei se eles estão, você sabe, não estão Não autorizados, tá né? tendo, não tá. Então, Na durante a maioria dos pandemia, não tem lugares. essa Não, o possibilidade. conselho foi super rígido, assim, inclusive, bem. Uma pena. Não deixou a gente continuar mesmo, assim. Uma pena, né? Então, assim, seria uma realidade fora da pandemia, né? É, Daí, mas importante, bem acessível, assim, e o número de pessoas que consegue chegar é sim. bem expressivo, né? Uhum. Mas é isso, então, dos encaminhamentos. Nesse comentário da Juliana aqui, eu achei até uma forma de desmistificar, né, essa questão de que o psicólogo não é também um bicho de sete cabeças aí, né? Mas ela comenta que ó, já um psicólogo é um atendimento profissional que tem o propósito de tratar transtorno ou doenças psicológicas. Né? Eu queria desenvolver de vocês assim, o que são esses transtornos, né? O que são essas doenças psicológicas e se é o propósito mesmo do psicólogo tratar transtorno, né? Essa é a principal função do psicólogo, né? Então queria ouvir de vocês aí em relação a qual que é o papel primordial assim e se for tratar os transtornos, quais são esses transtornos, né? Quais são essas possíveis doenças psicológicas, psiquiátricas, se há diferença, né? Da psicologia, da psiquiatria, né? E em relação à importância de fazer um acompanhamento, né? Porque às vezes a pessoa acha que é um toque de mágica, né? Só falou, não, você está tratada, né? E às vezes é um processo para a vida toda, né? Eu já me passei por alguns processos de tratamento psicológico, né? Desde a infância, né? Com alguns traumas relacionados a convívio com família, com pai, que eu tive déficit. É um acompanhamento psicopedagogo, né? Tinha pedagogo, tinha psicologia, psicólogo. E hoje eu vejo que é importante na minha formação, né? Como estudante, como aprendedor acima de tudo, né? Porque era muito bloqueado, né? Em relação à minha forma de aprender enquanto criança, né? Depois que eu só consegui me libertar, né? Desse casulo, né? Sair do armário na faculdade, né? Daí eu me tornei eu sou totalmente oposto daquilo que eu vivi na minha infância, né? Enquanto na infância eu era tímido, hoje eu sou, sabe, gosto de conversar, não tenho dificuldade nenhuma, né? Não tenho vergonha, né? Coisa que eu já sofri muito, né? Então eu queria ouvir de vocês assim, o que são esses transtornos, essas doenças assim que eu acho que vai ajudar a limpar a barra de vocês aí, né? Que vocês estão precisando, né? Vou começar falando, o psicólogo, ele não atua só no tratamento, né? Eu arriscaria dizer que a grande atuação é muito mais na prevenção e promoção de saúde mental do que no tratamento, né? Então, às vezes as pessoas têm essa ideia, assim, de que, só vou buscar o psicólogo na hora que isso estourar. Enquanto isso, eu vou empurrando com a barriga. E não dá para ir empurrando com a barriga. Chega um momento que não dá mais. Então, o psicólogo não atua só no tratamento de transtornos, mas sim na prevenção e na promoção. E nos mais variados aspectos da vida. Então, às vezes, é o trabalho que não está indo muito bem. Então, eu posso buscar um apoio psicológico para entender as questões que envolvem os meus conflitos com o trabalho, enfim. Então, eu diria que também tem um trabalho muito grande na prevenção e promoção. Em relação aos transtornos, a gente sabe que o Brasil é um dos países recordistas em relação a principalmente transtornos de ansiedade e transtornos depressivos, né? Então, da América Latina é o número 1 de casos em relação a esses dois tipos de transtornos. A gente tem uma série de transtornos mentais, e aí a gente falaria aqui por um tempão, a gente até pensou na reunião passada de pensar junto aos VAs que temas que eles achariam relevantes para a gente pensar nessa questão psicoeducacional, assim, né, de que informações seriam legais a gente passar que seriam de interesse deles, mas é importante a gente ficar atento a isso, assim, muito comum no nosso país transtornos ansiosos e transtornos depressivos, né, não é papel do bom amigo diagnosticar, né, o diagnóstico ele já é complexo em relação a um profissional fazer esse diagnóstico, a gente sempre faz o diagnóstico que a gente chama de diferencial, a gente precisa de outros olhares para entender esse diagnóstico, às vezes
é necessário medicação, por exemplo, e não é o psicólogo quem indica a medicação. Então, em relação aos transtornos mentais, tem uma lista muito grande, né? Então, transtornos ansiosos. Tem desde fobia, transtorno do pânico, toque. Então, a gente tem uma lista muito, muito grande. E aí, da diferença entre psicólogo e psiquiatra, psicólogo, ele é formado em psicologia, né? Ele vai trabalhar não só com a psicoterapia, mas outras intervenções psicológicas também. E o psiquiatra, ele é formado em medicina. Então, ele primeiro tem uma formação em medicina e depois a especialização em psiquiatria, né? O objeto de trabalho é lidar com a saúde mental, mas as técnicas são diferentes. Então, o psiquiatra, ele pode receitar medicação, mas o psiquiatra também pode ser psicoterapeuta. Também ele pode ter esse papel profissional. Então, não é um papel exclusivo do psicólogo a psicoterapia. O psiquiatra, por exemplo, ele também pode ser psicoterapeuta. E aí, acho que a grande diferença é que a maioria dos psiquiatras atuam enquanto consulta médica, de lidar com o sintoma e de amenizar esse sintoma através de um tratamento medicamentoso. Então, e eu costumo dizer que a maioria das vezes, se bem indicada, a medicação é um aliado da terapia, porque ela dá uma base, assim, para a pessoa não ter uma angústia a ponto da psicoterapia não render, e aí dá uma base de amenizar essa angústia para que a pessoa possa aproveitar do tratamento psicológico. Mas isso que eu penso. Andressa, quer complementar e limpar a barra de vocês aí, já que você é uma... Quero tentar limpar mais um pouquinho a barra, porque eu fiquei pensando nessa questão que tu trouxe, que é bem as unidades básicas de saúde, mesmo quando a gente vai para uma atuação nelas, assim, na saúde pública, se pensa bem nessa questão de quanto a saúde mental envolve muitas coisas. Então, quando a gente está no atendimento dentro de um território, é importante a gente conhecer o bairro, a gente conhecer a realidade daquelas pessoas, se elas têm saneamento, se elas não têm, se elas têm trabalho, se elas não têm, se a maioria das mulheres daquele local ficam mais em casa com seus maridos, o quanto elas são agredidas. O leque é imenso, assim, eu acho que isso ajuda justamente a desmistificar essa questão do psicólogo, de estar muito ligado ao tratamento do transtorno mental. Porque, na real, a gente precisa pensar e intervir em muitas questões da vida da pessoa. Às vezes, o tratamento, entre aspas, que a gente vai oferecer na saúde pública, ele está relacionado com... Tu chega lá e tu nem imagina no que tu vai precisar dedicar tua energia, tua atenção para ajudar aquela pessoa a resolver na vida dela e promover, né? Saúde mental. E é bem nesse sentido, assim, do que a Luísa estava falando, né? Que não é só a questão de tratar o transtorno, é promoção e prevenção. E aí a gente busca promoção quando a gente oferece coisas que sejam para suprir, às vezes, diversos setores, assim, vai bem ao encontro da necessidade da pessoa em si. E aí eu acho que é isso que é uma coisa que aproxima a psicologia do projeto, né, do meu bom amigo. Porque a gente vai falar de rede também, de rede de apoio para essa pessoa que está em isolamento. Acho que isso é uma coisa que dá, assim, para a gente até bater um pouquinho na tecla com os VAs, assim, para fazer a diferenciação, mas que também tem aproximações, assim, que são pertinentes, né? Que vai bem na lógica, assim, do que a psicologia de hoje, né, eu acho que ela se propõe um pouco mais, assim. Mas, assim, a barra tá suja com motivos, tá? Não tô tirando a razão, porque é bem verdade, é bastante coisa para desmistificar, assim, desconstruir da atuação do psicólogo. Até recentemente a gente teve presente na academia aqui de Santos, né? A gente teve a figura ilustre ele é o Felipe Anguinoni, né? Ele é um professor de escola de pessoas criativas, né? Ele forma pessoas criativas, né?
E uma das perguntas que a gente fez para ele foi em relação a qual a habilidade que o profissional do futuro teria que ter, né? E ele fala muito da questão da pluralidade, né? A gente está falando aqui de problemas aqui que, se a gente não souber tudo, um pouco de tudo, né? Saber, principalmente a saúde mental, né? Eu fiz alguns cursos de coach, né? E no coach a gente aprende que a gente é 12 áreas na nossa vida, né? Ele divide, em alguns processos de coach, a gente divide a nossa área em 12 áreas, né? Uma delas é a emocional, a inteligência, né? Então a gente começa a se tornar um profissional completo, né? Quando a gente começa a perceber, né? Essas questões como é importante, né? O relacionamento. E tem uma coisa que a Samara falou em relação ao ser homem, né? Sempre foi um desafio para mim, né? Eu como pai, como marido, como homem, como filho, né? Sempre foi um desafio para mim, me colocar, né? Como alguém que tem sentimento, com alguém que... Então, me conectar com o autoconhecimento me permitiu, sabe, trabalhar essas 12 áreas da minha vida, né? Desde a profissional, inteligência, né? Então, esse eu acho que é o diferencial de um profissional, né? Daqui para frente, né? Então, é uma discussão, uma rede de apoio, assim, né? Que nem a Samara falou de alguns projetos, que ela, como marketing, né? Tinha que ajudar pessoas em questões emocionais, né? Então, o pessoal do marketing tem que saber, tem que estar nessas rodas de conversa, tem que estar se voluntariando também no projeto para experimentar isso como uma habilidade a ser desenvolvida, né? Essa questão de empatia, essa questão de... E até legal o comentário que a Luísa falou aqui, né? Que eu acho que é o próximo assunto que eu acho que é importante a gente... Que ela até comentou já no começo, né? Que foi um comentário que ela fez, daí surgiu meio que... já o psicólogo tem que abdicar, né? Ou colocar momentaneamente de lado suas experiências de vida para que possa escutar o outro sem se misturar e poder ajudá-lo, mas sempre mantendo a postura empática, né? A gente como amigo, né? A gente tem que se abdicar, né? Porque às vezes as pessoas veem a amizade, às vezes sugere esse tipo de, não, parece que não tem filtro, né, na amizade, né? Às vezes a gente mistura sentimentos, se abraça, chora junto, né? Até que ponto, assim, a gente como amigo, né? Vocês como psicólogo, também queria ouvir a opinião da Samara, né? Que são da Gabriela. Até que ponto a gente tem que abdicar, né? Para a gente atender, né? A demanda ali do nosso voluntário, né? Ou, na verdade, a gente pode entrar de cabeça de outra forma, né? Porque pode ter algumas sequelas, né? Tanto a gente carregar o peso do outro, às vezes pode trazer alguns transtornos para a gente, né? De responsabilidade, A gente, como amigo, tem esse papel também, né, Luísa? Você que comentou, depois eu queria ouvir de todo mundo, né? Até que ponto a gente tem que se abdicar, né? E como fazer isso, né? Como amigo, né? Eu não sei se posso começar com uma opinião não técnica, e aí depois eu passo aí para as meninas. O que eu acho? Eu acho que a gente, enquanto amigo, a gente tem um papel muito importante que é enquanto pessoa que tem algum conhecimento. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela questão do compartilhamento. Então, eu acho que quando a gente tem acesso a algo, é nada mais justo do que a gente compartilhar, né? Então, eu acho que no momento em que a gente tem acesso de saber quais são os caminhos, de saber quais são os processos possíveis, né? A gente não vai dar um diagnóstico, a gente não vai dar uma solução, mas ao menos a gente vai compartilhar, dizendo que, olha, né, pelo que eu conheço, eu indicaria isso, né? Se fizer sentido para você, eu penso desse jeito, né? Ou eu, pelas minhas experiências, já passei por isso, isso e isso, né? Então, eu sugeriria, se fizer sentido, que você faça desse jeito, ou desse e desse, dá mais de uma opção. Mas acho que reforçando, né, que ó, não é um diagnóstico, não é um tratamento, é um conselho, né? Porque assim como se o papel do projeto é tratar como uma relação mesmo de amizade e não burocratizar algo, né? Eu com amigos meus eu faço isso, né? Então acho que muito da empatia, das questões que a gente trouxe aí no início da fala, das respostas da enquete, onde como eu agiria com um amigo meu, né? Obviamente não vou fechar o olho e não ajudar se eu tenho algum conhecimento, mesmo que não seja técnico, mesmo que não seja profissional, que pode ajudar. Então, eu, enquanto amigo, eu acho que eu seguiria nesse caminho, assim. Vamos ouvir os amigos primeiro, depois a gente vai para os psicólogos amigos. A Gabriela quer comentar alguma coisa? Gabriela, tá por aí? Oi, tô por aqui. Então, acho que as meninas já falaram tudo. Só um pouquinho, gente, peraí.
A Patrícia Maia tá por aí, não sei se ela... A gente, eu acho que não ouviu ela ainda, né? Oi, gente, tô por aqui, sim. Quer se apresentar um pouquinho para o pessoal? Eu acho que eu não te conheço, não sei se o pessoal te conhece. Eu acho que a Gabi me conhece. Acho que é só a Gabi, acho que a Andressa também, acho que eu já vi em alguma reunião. Não tenho certeza ainda. Deixa eu ligar a câmera aqui, isso vai funcionar. Por que tá laranjado? Gente, foi mal. Não sei o que tá acontecendo com a câmera. Mas enfim, eu sou voluntária, já tenho algum tempo. Meu contato é a Gabriela. E eu converso com 2 pessoas, converso com a dona Rivani e o seu Antônio. Os 2 já são mais velhos, são idosos. A Aí fica Rivani... fácil, hein? Essa Rivani é famosa no projeto, né? a Rivani é bem famosa, ela é bem falante. Os 2, eles são muito animados. Os 2 têm conversa. Então, a Rivani tem 78, não sei se é 78 ou 79, não sei, não lembro. E o seu Antônio, 65. E os 2, eles... Eu não tenho dificuldade de conversar com eles. Eles não se apresentam depressivos ou com sentimentos ruins. Quem conhece a Rivani vai falar, realmente ela é uma pessoa muito animada. Então, é isso, eu acho. Eu tenho 27 anos e sou de Berlândia, Minas Gerais. O sotaque é irreconhecível. Assim, em relação ao que a gente tenta, assim, a Luísa falou um pouquinho, né, de ela como profissional da psicologia, tem que, às vezes, se abdicar, né, de algum problema pessoal que ela tem, para poder atender melhor, né, o paciente. Né? Às vezes ela acaba de brigar com o pai, né, e às vezes vai tratar um paciente que falou que brigou com o pai, né, dela não levar esse peso emocional, né. Nas suas conversas com a Revani, você precisa assim se abdicar ou na verdade você se torna um aprendiz, né, estando com eles ali, né? Às vezes você se torna o isolado, né, e ele se torna voluntário, né? Não sei se acontece isso. Com idoso, com a minha idosa, eu acho que acontece muito isso, na verdade. Eu acho que sinto é um uma porto troca. seguro, né? Sim, eu acho que é uma troca. Até comentei com a Gabi que teve um dia que eu fiquei um dia afastada do WhatsApp, estava mais quieta, acabei que não respondi eles. Então, no outro dia, tinha outra mensagem em seguida. Patrícia, você está aí? Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Né? Então, é bem uma troca mesmo. A gente troca experiências, né? Ela fala dela, da família dela, eu falo da minha. A gente fala dos problemas, fala da pandemia, ela fala como que tá lá na cidade dela, lá em Brasília, eu falo como que tá aqui. E aí, a Rivani, por exemplo, eu já contei pra Rivani experiências minhas de relacionamento, por exemplo, ela contou os dela e vai, assim, sabe, vai indo. É bem uma amizade mesmo. Dona Rivani faz muito papel de voluntário amigo, hein? Sim, Ela é verdade. ótima. Inclusive, foi ela que me passou o contato do seu Antônio, né? E, inclusive, Então, ela me ela que falou de... escreveu o Antônio no projeto, na verdade. Sim, ela me falou de outra pessoa também. Acho que Jerônimo. Geraldo. Jerônimo. Jerônimo me contou a história dele hoje, falou que tinha passado para você. Sim, então, ela, na verdade, assim, ela vai criando um círculo de pessoas que ela conhece e vai botando pra dentro do meu bom amigo, sabe? Então, Sim, ela sim. faz papel de voluntária amiga, de isolada, de facilitadora, ela faz papel de tudo aqui, de marketing. Pois é, vai mesmo. A alma desse projeto, porque, olha, ela é sensacional. Pois é. Bom, acho que é isso. Eu vou deixar vocês falarem Legal. agora. Agora vamos para a parte dos amigos psicólogos, né? Até que ponto que nem as meninas deixou claro aí, né? Que às vezes acaba sendo uma troca, né? Às vezes não precisa, não sei até que momento, né? A gente precisa, eu acho que é necessário às vezes abdicar, né? Para a gente não aderir, né? Esse suporte emocional das pessoas, né? De ser aquela empatia mais cognitiva, né? Uma empatia mais direcionada, né, mais inteligente ali, de não dar um burnout, né, que nem muitos profissionais que trabalham diretamente com essa questão de médico, muitos psicólogos acabam sofrendo por isso, né, por aderir, né, esse suporte emocional e não conseguir, então abdicar para eles faz parte da rotina deles, né, mas a gente como amigo, eu acho que a gente também está sujeito, né, a ficar vulnerável, né, essa questão, né? A vulnerabilidade ao mesmo tempo que conecta, né, eu acho que é a porta de entrada de muitos problemas psicológicos, né? Não sei se é nessa lógica, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês, né, que são profissionais da área e são amigos também, né?
sabe que eu fiquei pensando, ouvindo a Patrícia, a Gabriela, que na relação terapêutica, psicólogo e paciente têm uma relação desigual. Eles não têm o mesmo papel nessa relação, né? Não necessariamente é um que sabe de tudo e o outro que sabe de nada, né? Não é esse o objetivo e nem é essa a realidade. Mas tem uma relação que não é horizontalizada nesse sentido, né? Por mais que sejam dois seres humanos, eles estão ali naquele encontro com objetivos diferentes. Eu acho que no projeto, como as pessoas entram, acabam tendo nomes diferentes. Então a gente vai falando o amigo e o isolado. Só que eu acho que a partir do match, deviam chamar os dois de amigos. E não continuar falando que um é o isolado e o outro é o amigo. Né? Porque daí acho que a gente consegue entender melhor o papel. Porque daí, na relação... A gente até foi confundindo com o Tinder já, né? Então, acho que... Sim, eu acho que... Meu bom amigo colorido. Eu acho que independente de por onde você entra no projeto, se você entra como voluntário, não em outras funções, né? Como a gente tem aqui outros papéis, mas se você entra como um voluntário amigo, ou você entra como isolado, são portas de entradas diferentes, mas a partir do match é a mesma função, o mesmo papel, tudo. Porque daí acho que se daí você trouxer um pouquinho de desigualdade, dá essa responsabilidade para o voluntário amigo. Putz, estou ajudando alguém que precisa. E aí o que a Patrícia está dizendo para a gente que não. Que daí, a partir do match, ela e os isolados têm a mesma função, têm a mesma troca. O dia que ela está mais ausente, é o isolado quem vai lá e fala para ela, e aí, tá tudo bem? Né? Ele que faz esse checkpoint de falar, e aí, tá tudo bem, você precisa de ajuda. Então, eu acho que talvez um jeito da gente entender a diferença pode ser essa. Né? Na relação terapêutica sempre há uma desigualdade. E aí, reafirmando, não porque o psicólogo sabe de tudo, porque quem sabe da própria vida é o próprio paciente sempre, né? Mas tem uma relação de papéis que são diferentes, e só porque são diferentes é que a psicoterapia acontece. E no bom amigo, por mais que a gente vá dividindo as falas, né? O isolado e o bom amigo, eu acho que devia ter um nome depois que dá match que não seja nenhum nem outro, para entender que os dois têm o mesmo papel ali. Aí, ó, sugestão já, viu, Gabriela? Já vai pensando nesse nome depois do match, né? Um só coração, sei lá. Eu achei interessante, porque é realmente isso que o projeto se propõe, sabe? De que as pessoas realmente virem amigas e não seja realmente uma via de mão dupla, né? Os dois serem amigos e não, sei lá. É interessante. E eu percebo muito isso, assim, porque eu converso muito com a dona Rivani, ela é minha amiga mesmo, a gente tem uma amizade. E faz 2 semanas eu perdi minha prima. E, nossa, o apoio que ela me deu foi sensacional, assim, foi fora do normal. Tanto é que ela até falou pra Patrícia, né, Patrícia? Falou pro seu Antônio, falou pra todo mundo vir falar comigo e tal, tipo... Ela é realmente minha amiga, sabe? Eu sinto isso nela e isso é muito legal, a gente ter esse sentimento. Eu acho que isso é uma forma bem importante, assim, sabe, que a Luísa colocou, achei ótima ideia. E eu digo importante, não sei, uma coisa que me preocupa bastante é a questão da responsabilização, tá? E nessa confusão, assim, do que o projeto se propõe. E eu digo, me preocupa, assim, por questões até mesmo jurídicas, assim, sabe? Daqui a pouco tá um voluntário conversando com um isolado. Esses dias surgiu a discussão de um caso de uma menina que era borderline, diagnosticada, sabe? Quem é psico sabe que dentro da psico é um paciente bem complicado de manejar, assim, e sabe, eu fico pensando, assim, questões de risco no sentido de, bom, a gente não sabe o que aquela pessoa está falando para outras pessoas
o que está acontecendo no projeto, o que ela está conversando com esse voluntário amigo. Daqui a pouco acontece alguma coisa, sabe? É uma pessoa que está em maior risco, que tenta um suicídio, ou que realmente comete, e a gente não sabe o que ela estava passando em relação ao projeto para outras pessoas. E aí eu fico muito preocupada com essa questão da responsabilização, assim, né? Se tá ficando bem claro, de fato, qual é o nosso papel, onde isso está escrito, sabe? Bem no sentido que a Samara falou, não é assim querer questionar, é um pouco assim também, sabe? Mas aponta dedo para erros, não é nesse sentido, sabe? É realmente perguntar, até para me sentir um pouquinho mais à vontade para circular, porque a gente sabe que tem uma responsabilidade, até enquanto psicólogo, a partir do momento que tu tem teu CRP ali, tu começa a responder por aquelas coisas, sabe? Então é uma coisa que eu aproveito para expor para vocês, que me preocupa um pouco, assim. E acho que essa forma que a Luísa colocou é bacana, assim, sabe? Da gente deixar claro do que é essa... é mais uma forma de deixar claro do que é essa relação. E até para daqui a pouco a gente não ter os nossos voluntários se sentindo na obrigação de ter condutas que sejam mais parecidas com uma orientação de um psicólogo, com o papel de um psicólogo, e daqui a pouco nem está tendo as condutas certas, né? Mas ele se sente tão obrigado, que óbvio que ele não vai estar fazendo por mal, mas ele se sente tão na responsabilidade com aquela pessoa por estar num papel diferente, né? Que a gente não sabe, assim, como que cada um vai agir, e é uma responsabilidade que acabaria recaindo sobre todo mundo que está envolvido, assim, no projeto, né? Especialmente os que são mais responsáveis, assim, de gestão, enfim. Surgiu até... Sim, realmente, mas a gente tem instruções que a gente envia, por exemplo, quando a gente fala com o isolado, antes de passar um voluntário amigo para ele, a gente passa algumas instruções para ele de como o projeto funciona, nessa questão de que ele é um amigo, que ele não está ali para dar um tratamento psicológico, que ele não está ali para receitar nada, que existem pessoas mal intencionadas, então que ele não é para passar nenhum dado pessoal dele e coisas do tipo. E a gente está até pensando em transformar isso em um vídeo, porque a gente tem medo que eles não leiam todas essas instruções. Então a gente está pensando em transformar isso num vídeo animadinho e tal, para que realmente fixe essas informações, assim. E pro voluntário amigo, a gente também tem esse textinho com essas instruções e tudo mais. E por isso que a gente está mudando a nossa forma de abordagem, digamos assim, que agora a gente vai começar a fazer videochamadas, igual essa daqui, por exemplo, toda vez que um voluntário novo entra no projeto, para passar isso para ele junto numa conversa, assim, porque a gente realmente tem medo que eles não leem também essas instruções e são importantes para que eles saibam disso. Então, a gente está mudando, está querendo fazer essa videochamada até para eles se sentirem mais acolhidos também e para poder passar essas informações da melhor maneira possível para eles. Eu penso que sim, eu acho que de qualquer forma é super importante, até nesse sentido do acolhimento, da pessoa se sentir mais à vontade, mas eu acho bem importante que se mantenha o texto de qualquer forma ali por WhatsApp, porque é uma forma que vocês têm que se proteger, né? Não, estava aqui o tempo todo, essa instrução é essa instrução que a gente dá, e se for fazer videochamada, que seja uma vídeo, por mais que seja chato, que seja burocrático, mas que seja uma videochamada que fique gravada como essa, sabe? Eu acho isso. Hoje eu estava conversando com uma psicóloga, né, de um outro caso, né, de uma menina de 15 anos que acabou entrando pro time, né? Daí a gente começou a gerar essa discussão lá no grupo de gestão, né? Daí eu fui falar com a advogada, né? Que a gente tem uma parceira que é advogada, né? Daí ela trouxe uma coisa que também uma direção que está faltando em relação ao projeto. Eu acho que é o termo de responsabilidade do voluntário, né? Nesse termo, eu acho que estaria todas as instruções que a Gabriela falou, né? A pessoa assinava. Então, juridicamente, porque mesmo que tenha o vídeo, mesmo que tenha a mensagem gravada não tem como recorrer, né? Tá gravado, né? Mas nem todos os facilitadores ali, até passar isso como mensagem para o facilitador, né?
que tem que gravar, às vezes não tem dificuldade em relação... Mas eu acho que se assinar o termo de responsabilidade de trabalho voluntário, né, isso para os voluntários, para o pessoal do time, né, porque esse termo surgiu por causa da menina, né, dela, que ela era de menor, daí o pai tinha que assinar, né, mas a advogada falou que, na verdade, todo mundo tinha que assinar, que está envolvido e a gente já estou estruturando com ela, com a advogada, né, vou passar isso para o Igor, né, para o Igor, e até falar com a Gabriela aqui também, né, que é um documento super importante, né, ela que operacionaliza o sistema lá, né, tem mais de 70 voluntários, né? Não sei como operacionalizar isso, né? De passar esses termos, né? Assinado e ter um documento lá, um lugar onde armazene todos esses documentos, né? De todos os voluntários que se comprometem com o projeto. Eu sou voluntário em outro projeto e eu tenho esse termo assinado, né? Então, na verdade, se ausenta de qualquer outra responsabilidade maior, né? Em relação ao que o projeto tenta passar, né? E juridicamente, né? Que é uma... Então, não sei se caberia também, né, vocês como profissionais, né, assinar esse documento e tendo esses termos legais, né, essas responsabilidade como voluntário, para se ausentar de algum problema que nem você citou, Andressa, né? Não sei se valeria, né, esse termo, né, legalmente, né, em relação a esses problemas emocionais que possam vir a acontecer, né? Eu não sei te dizer também, eu fico bem confusa sobre a quem recorrer para ter essas informações, sabe? Eu acho que já ter uma advogada auxiliando é ótimo, assim, mas eu desculpem, não acho que seria conselho também, eu não sei, são coisas que eu venho me questionando, assim, sabe? Eu fico um pouco confusa, mas a gente pode tentar descobrir junto, assim, realmente não sei te dizer. E até um termo de consentimento pros isolados. Eu também assim acho. como existe isso em pesquisa voluntária, que se você se coloca como voluntário em pesquisa, por exemplo, você vai sofrer uma ação que você não precisa pagar por ela, mas você precisa consentir que dos efeitos, enfim, dessa escolha, precisa autorizar. Eu acho que poderia ter também um termo de consentimento em relação aos isolados, né? De que fui informado dos objetivos desse projeto e aí assinar e deixar tudo certinho. Até porque, claro, eu imagino assim que eu resistiria um pouco a ter esse tipo de burocracia, porque também isso descaracteriza um pouco da relação de amizade. Mas eu acho que é uma coisa que a gente vê que precisa, assim, que é bem importante para o isolado também, não só para os voluntários. Eu Nem não que sei. seja aquelas caixinhas assim que tu marca, sabe? Tipo, concordo que li, estou de acordo com os termos, Sim. sabe? A gente tem, Andressa, um momento no Brasil muito importante com relação à LGPD, que é a Lei de Proteção Geral de Dados, né? Então, assim, o que a gente faz com o e-mail? O que a gente faz com o telefone? Então, eu trabalho com aplicativos, e aí nisso a gente está precisando subir informações de termo e de aceite de pessoas, né? Se a pessoa não aceitar algum termo, ela concorda de seguir, mas ela tem, tipo, ela não consegue acessar todas as funções, por exemplo, entendeu? Então, é claro que a gente não está nesse nível, mas como a gente está falando de uma questão muito importante, a gente está falando de saúde mental até, em alguns casos, né? Então, eu acho que sim, cabe um termo mínimo, e aí a gente precisa só entender, não sei se essa questão do match, a gente brincou, né, do Tinder e tal, hoje não tem nenhum canal, né? A pessoa, ela não tem nenhum lugar onde ela se conecta com alguém, ela só se inscreve através lá do site, e depois a gente disponibiliza alguém para contatar ela para fazer, enfim, esse papel de amigo, né? Vou te mostrar aqui no Trello, Tamara, mais ou menos como a gente faz aqui, ó. Tá aberto aqui. Na verdade, a gente tem os termos e condições que a pessoa aperta na caixinha ali do Li Concordo quando ela faz a inscrição no site. E aí esses termos e condições eles foram revisados pela advogada que o Pablo está conversando também, a Ariane. E aí a gente já fez para tentar se proteger nessas questões, assim. Então, a partir do momento que a pessoa se inscreve, ela concorda com esses termos. Tá. O pessoal de UX chegou a avaliar o momento disso, Gabriela? Porque o pessoal às vezes... de UX está começando a operar agora, então eu não sei se eles já avaliaram isso ou não, assim, eles estão bem no início, sabe? Então não sei como é que tá essa questão. Porque o site foi feito lá quando o Igor criou, teve a ideia e tal, foi feito o site, ele mais o menino, assim, então foi
não tinha uma galera de UX por trás, não tinha nada. E aí eles fizeram essa questão dos termos e condições, e aí depois a gente revisou com essa advogada esses termos e condições, e eles estão lá. Mas, Certo. no mais, assim, não, a gente está começando a reestruturar tudo isso. Tá. Não, eu pergunto porque é um ponto bem importante, assim, né? Porque às vezes o lugar onde está o texto de validação, né, de aceite ou não, pode dar mais destaque, menos destaque, e a pessoa, tipo, quando ela está se inscrevendo, ela não sabe exatamente como é o projeto ainda, né? Então, ela pode aceitar, tipo, sem ler, né? Então, por isso essa pergunta, assim. E aí, se depois ela não tem acesso a nenhuma plataforma, de fato, não tem um lugar para ela aceitar, né? Então, eu acho que é um ponto da gente poder avaliar algumas oportunidades também. Sim. E ela não tem, a partir do momento que a pessoa se inscreve, ela não tem acesso a dado, ela não sabe quem é o amigo, ela não consegue escolher o amigo dela, nem nada. Isso são tudo dados que só nós que trabalhamos no projeto, digamos assim, nós facilitadores temos acesso. E daí, tipo assim, o isolado, por exemplo, ele não recebe contato de ninguém, é só o amigo. Então, o amigo, a gente conversa com ele, passa as instruções de novo, pergunta para ele se está tudo bem. Depois que ele confirmou, que ele leu as instruções e concorda, aí a gente passa o contato de uma pessoa para ele. Mas só, tipo, da pessoa que a gente já tinha meio que predestinado para ele, sabe? Entendi. Então, a pessoa recebe um contato de alguém dizendo, olha, eu fui o seu escolhido. Tipo isso? Não, aí a gente avisa o isolado, né? A gente fala, tal pessoa vai entrar em contato com você e tal. A gente avisa anteriormente o isolado para não cair de paraquedas alguém ali falando com ele. Tá. Posso ser bem pretensiosa aqui? Deve ter havido já, né, alguma discussão sobre isso, acho que o Igor deve ter puxado, mas já teve alguma discussão com relação a, de fato, ter um aplicativo que pudesse conectar as pessoas? Então, eu tenho interesse em leitura, fotografia e tal coisa. Putz, eu sou um amigo que também gosta de leitura, fotografia e tal coisa. E aí nós temos assuntos em comum e a gente se conecta ou não? Não, a gente, na verdade, a gente nem pega muito esses dados e a gente está pensando em mudar isso na hora da inscrição, na verdade, de pedir algumas coisas que possam facilitar essa conexão deles, esse match. Mas, a princípio, assim, é a gente conversando. Por exemplo, eu pego um voluntário amigo que se inscreveu, eu converso um pouco com ele e tento captar essas coisas dele, entendeu? E daí eu escrevo lá na descrição dele algumas coisas sobre ele e depois, quando eu pego um isolado, eu faço a mesma coisa. Até porque a gente tenta evitar formulários e tal para ficar realmente uma coisa mais humanizada, digamos assim. Então, a gente tenta pegar todas essas informações durante uma conversa informal entre a gente e eles, entendeu? E aí a gente vai anotando lá na descrição da pessoa, mas não existe nenhum aplicativo nem nada que ajude a gente a juntar eles. E talvez até seja algo a se pensar para o futuro. Quer acabar nosso trabalho de facilitador, hein, Samara? Pois é. Gente, desculpa. Não, tô brincando, mas eu achei super válida. Não, é que quando você começou a falar em termos, o que vê... Não, quando você começou a falar desses termos aí, de aplicativo, eu achei super válido, né? Que, na verdade, como que o Tinder funciona, né? Como esses aplicativos de relacionamento funcionam, né? Daí começou a vir essas coisas na minha cabeça, né? E essa brincadeira que eu fiz, né? Uma voluntária se inscreveu no projeto e ela deixou todas essas descrições, né? Que ela queria conversar com alguém de 72 a 82 anos, ela gostava de cinema, ela gostava... Daí eu fui entrar em contato com ela como facilitador, ela falou, mas eu não coloquei lá que eu queria um senhor, sabe, de 80, você parece alguém muito novo, né? Ela falou, não, eu sou o facilitador do projeto, eu vou direcionar um voluntário para conversar com você. Mas daí ela pediu desculpa umas 10 vezes, né? Não, desculpa, eu achei que o projeto era outra coisa. E quando você falou essa questão do aplicativo, né? A questão de operacionalizar, né? Que nossa meta é 1000 conversas, né? É 1000 pessoas se conectando, né? Então faz sentido ter um aplicativo, né? Se é uma coisa viável, né? Diminui nossos esforços como facilitador, né? Daí o nosso papel fica mais como
um follow-up ali, né? Saber como as pessoas estão, né? A gente faz o pós, né? O pós-contato, né? Pergunta como que tá, se está fazendo sentido, né? Sim. Não, e por isso que eu perguntei da questão também do histórico e de como que vocês estavam tratando isso, porque para mim, quando a gente explica um pouco melhor qual é a relação que quer se estabelecer, né? Talvez sim, via comunicação, via material, passo a passo, tutorial, o que seja, talvez fique um pouco mais claro para captar pessoas, né? Então, tipo, olha, você vai se inscrever aqui, você vai ter um próximo passo que é esse, e você vai... Gente, eu falo porque além de trabalhar com gestão de projeto, eu tenho uma veia de UX, tá? Então, eu sou publicitária por formação também, então eu acabo no dia a dia trabalhando muito com telas, com fluxos, com processos, né? E que tem a ver com usabilidade. E aí, se a gente tivesse um pouco mais claro lá no início, tipo, o que você vai ver aqui, né? Você vai, e talvez você já tenha pensado, já tem um material que eu não tenho tido acesso, então, de novo, né? Há uma percepção das conversas. O projeto é isso, você vai se inscrever com essa finalidade, se você der match, mesmo que não tenha um match tecnológico, mas pode ter um match, né? Que é o que os facilitadores fazem. Vai dar match com alguém, alguém vai te apoiar, pronto, você tem um bom amigo, né, para te apoiar no dia a dia nesse momento de pandemia. E eu entendo que o projeto não é só para a pandemia, né? Eu entendo que é um projeto que deve se expandir aí, né, para pessoas que de fato precisam de apoio. Então essa etapa de comunicação também no início, eu acho que é bem relevante, assim, de dar um pouquinho mais de clareza no tutorial, boas-vindas, qualquer coisa, enfim, para a pessoa entender, tipo, tá, ok, quais são os próximos passos, né? O que que eu vou ver aqui, né? E no formulário do site está um pouquinho estático, eu achei, né? Tá um pouquinho engessado, talvez. Não sei se dá para entender. E aí, assim, eu naveguei um pouco na página do Insta e tal, não consegui mergulhar, né? Mas talvez essa questão de comunicação possa ajudar um pouquinho a explicar o projeto e melhorar a captação mesmo de pessoas. Tá chegando perto das 10 horas, né? Eu tinha programado algo até as 10, né? Eu vou só ler os últimos comentários aqui, né? A gente faz as últimas considerações finais para não se estender muito, né? Porque aqui já está centralizado, né? Todo o futuro do projeto, né? Então as pessoas precisam conhecer esse material, né? E se for muito longo, as pessoas se espantam, né? Mas esse último comentário aqui da Aline eu achei muito legal, né? Um amigo cuida do nosso coração, um psicólogo da nossa mente. Poderia ser um cardiologista também, mas amigos mantêm o coração aquecido. E é uma coisa que eu andei estudando, né? Tem o último livro do Leandro Carnal, né? Que fala o dilema do porco espinho, né? Ele fala dessa questão do aquecimento e do espinho, né? Não sei se todo mundo conhece, né? Mas é um fato verídico, né? Que os porcos espinhos, para se aquecerem, né? Eles têm que se manter junto, né? Para se aquecer. Só que eles têm os espinhos, né? Que acabam sendo um empecilho, né, deles se estarem junto, né? Foi uma reflexão que Schopenhauer fez, né? E o Leandro Carnal usou como tema do livro dele, né? Ele fala muito dessa questão da solidão, da solitude, né? De transformar esses momentos de solidão assim em um momento de solitude, de autorreflexão, né? E eu queria ouvir o comentário de vocês em relação a esse comentário da Aline, assim, um amigo cuida do nosso coração e um psicólogo. Eu achei super demais, né? Eu acho que podia estar ali o pessoal da UX aí, colocar ali no finalzinho da nossa tarde ali do site ali, né? Que eu acho que caberia muito, assim, né? Poderia ser um cardiologista também, vocês psicólogos, ó. Pensa em complementar a formação de vocês aí, né? Eu penso que é isso mesmo, é uma complementação, assim, né? Voltando ao nosso primeiro ponto de discussão, assim. São papéis que se complementam, não são excludentes, né? É legal a gente cuidar da nossa mente, mas a gente também precisa cuidar do nosso coração. Manter nosso coração aquecido, né? Então, acho bem legal essa frase, gostei do que a Aline disse. O pessoal, nos últimos comentários, começou a filosofar bastante, né? A Daniela colocou aqui, o amigo é uma pessoa que aquece e ilumina a nossa alma. E o psicólogo é um profissional que alinha a nossa mente. Olha só, vocês não estão bem, estão queimados assim no pessoal do Bom Amigo, né? Não sei se ela é psicóloga, né? Mas
eu achei também super interessante, né? O amigo ilumina a nossa alma e o psicólogo é o que alinha a nossa mente. E tem um comentário da Paola aqui, né, que eu acho que acrescentaria que não substitui o outro, já ambos possuem o seu papel no desenvolvimento daquela pessoa, né? Então, nosso compromisso aqui, a gente está desenvolvendo pessoas, né? A gente está com essa missão, né, de ajudar como a gente pode as pessoas no sentido de desenvolvermos juntos, né, de crescermos juntos, né? Muito legal. É isso mesmo, e é uma missão que a gente tá só começando, eu acredito. Com certeza. Tem muita coisa, né? É só para a gente terminar, faltam... O bicho está pegando aqui, ó. São uns 10 bons amigos aqui para me ajudar no suporte aqui com psicólogos. Bem-vinda, tem uma sogra aqui que é... Tem um pessoalzinho que está precisando aqui. Vou conectar com vocês aí já, né? Escrever todo mundo aqui em casa aí no projeto Meu Bom Amigo. Mas eu queria ouvir a consideração de vocês, uma consideração final, assim, em relação a como foi o bate-papo. Ó, estão pegando até chinelo aqui para mim, né? Você vê se... Tô mal na fita aqui, né? Eu queria saber uma última consideração de vocês, assim, o quão foi bom, assim, o bate-papo, né? Para a gente esclarecer propósito, missão do projeto, né? Acima de tudo, né? A Samara veio fazendo o papel aquilo que ela veio fazer, né? Dentro do nosso time, né? A parte de projeto, né? Então ela indagou, né? No sentido de trazer algumas reflexões importantes, né? De experiência dela, né? Do que ela vê como parte importante do... Então, para mim eu faço as minhas considerações finais aqui em relação ao que foi... Para mim foi super importante, né? Foi um assunto muito mais do que só um assunto envolvendo a psicologia, né? A Samara deu um tom aí diferente, né? Ela envolveu a questão do marketing, envolveu a questão a Patrícia com a única voluntária aqui, né? Que a gente tem algumas pessoas que conversam com o Isolado, né? Mas ela foi um exemplo aí que inspirou a gente, né? A continuar nesse projeto, né? O exemplo dela, né? O match que a gente fez lá, da Isolada que a gente conectou com ela, né? Esse eu acho que é a expressão maior, né? Do projeto, do nosso trabalho aqui, né? Da nossa discussão, né? Eu acho que o reflexo tem que convergir em mais casos, como a Patrícia relatou para a gente, assim, né? Então, minha consideração final foi nesse sentido, né? De que essas reuniões são cada vez mais importantes, né? De alinhamento, de estratégica. Então, para mim, foi super gratificante. Queria agradecer a Luísa, a todo mundo que esteve presente aí, né? Daí vocês fazem as suas considerações finais aí, que para mim foi super válido, né? Ficou gravado, né? Vai entrar para a história do Meu Bom Amigo, né? Esse primeiro. É legal que a gente revê, né? Todo esse conteúdo, né? Porque quando a gente cresce, né? É bom a gente ter para onde olhar, né? Olhar para trás, onde a gente estava e onde a gente chegou, né? Então, gratidão a todos aí que participaram. Dê suas considerações finais aí para a gente poder encerrar a nossa roda de conversa. Né? Ótimo. Eu queria ficar por último. Eu vou começar falando, então. Eu agradeço acho que sempre as trocas são muito válidas, né? E eu acho que se avançou bastante nessas discussões. Eu acho que o tanto que isso é complexo é equivalente ao potencial do projeto, né? Se o potencial do projeto fosse pequeno, a complexidade também seria pequena, os problemas pequenos a serem enfrentados. Então, eu acho que tem a ver com isso, assim, o quanto que esse projeto ele é potente e aí ele vai enfrentando diversos desafios. E um deles é esse, né? Talvez não seja o maior, nem o principal, nem o único, mas é um deles. Então, acho que é legal olhar para eles e entender os limites, aquilo que dá para fazer, aquilo que não dá. E gostei muito de conhecê-los mais de perto, reconhecê-los. E é isso, muito obrigada. Não sei quem que ia falar, né? Tinha falado meio junto com a Luísa, eu estava deixando para ver.
a pessoa falava, mas eu achei super bom, assim, o momento, sabe? Porque me ajudou, inclusive, a organizar umas ideias, assim, dessas angústias que eu tinha em relação a precauções, que eu acho que são importantes, e também para alinhar essa questão da orientação, assim, né? Para os VAs, de buscas, acho que a Luísa contribuiu muito, assim, muito mesmo. Foi super, 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 super bom o momento. Até para ficar mais tranquilo, assim, para circular, sabe? Para tentar contribuir com você de alguma forma. Bem legal, obrigada. Que E mais? agradecer também a Luísa, né, por ter disponibilizado o tempo dela. E agradecer todo mundo que participou, realmente foi bem enriquecedor. Obrigada, pessoal. Gente, obrigada também por vocês, né, por disponibilizarem o momento, o tempo de vocês. Eu não acompanhei a reunião desde o começo, não consegui, mas a parte que eu escutei eu achei muito interessante e acho muito válido tudo isso. Eu acho muito importante que todos os voluntários, quando entrar, tenham uma informação, que tenham uma capacitação, por exemplo, quando vocês falaram de como que a gente pode ajudar a orientar eles a procurar um tratamento, onde que eles vão encontrar isso. Então, são informações que a gente pode ajudar, né? Então, acho que é isso. Então, muito obrigada, gente, e espero que tenham mais encontros assim. E eu até falei com a Gabi mais cedo, de talvez uma forma de incentivar os voluntários a participarem mais, dependendo do perfil dos voluntários, seria gerar certificados nas capacitações, nos treinamentos. Se for um perfil mais de universitário, eu acho que vai conseguir trazer mais eles para capacitação, eu imagino. Mas é só uma ideia só a ser discutida por vocês depois. E é isso. Muito obrigada. Só para falar, Patrícia, a gente já está programado, né? Já tá, vai ser quinzenal esses encontros, né? Mais oficial assim, né? E a gente está no próximo encontro a gente vai trazer o pessoal da Onyx, né? Que eles são especialistas no cuidado com o idoso. Ele está lá no grupo lá, a Juliana da Onyx. Ela é geriátrica, é uma médica, né? E a gente está com esse compromisso mesmo, né? De mudar o nome, né? Quando a gente colocou roda de conversa, né? A gente queria esse ambiente informal mesmo aqui, né? De não... Então, por isso que hoje não foi gravado, né? Se você quiser rever algum conteúdo que você perdeu, vai estar gravado. A gente vai colocar no nosso canal do YouTube, eu acho que é lá, né? Acho que é o melhor lugar para a gente colocar essa roda de conversa. Mas no próximo encontro a gente quer montar um workshop, mas também montar encontros de interatividade, de happy hour, né, que é uma preocupação da Gabriela, né, que é essa questão de engajamento dos voluntários, né. Hoje tinha 19 pessoas inscritas, né, só apareceu nós, né? Eu acredito que tinha que ser nós o encontro hoje aqui, né, não acredito que tinha que ter mais gente aqui, né. Então, o que foi falado aqui é o que tinha que ser falado, quem estava aqui é o que tinha que ter estado, isso não me abalou, né, em nenhum momento, né. Creio que foi um enriquecedor, muito assim, né. Mas o próximo encontro vai ser um workshop, né? Vai ser um treinamento específico em relação a o que conversar com o idoso, né? Desde de saúde até coisas básicas, né? No cuidado com o idoso. Vai ser com uma gerontóloga, que é uma médica, que também é um outro público que a gente tem, né? Que é uma outra vertente que a gente, internamente, a gente está com esse desafio, né? Suporte emocional e cuidado com o idoso, né? Basicamente, os facilitadores estão acabando se dividindo nesse... Samara, você quer dar sua... Pode falar. Eu achei legal a preocupação da Gabi, né? Os happy hours, a integração. É realmente muito importante. Até comentei com ela que, por exemplo, a Rivani um dia, ela fala isso, na verdade, foi mais de uma vez. Disse, a Amanda me falou tal coisa, ela te contou isso também? Mas aí eu penso, gente, quem que é a Amanda? Eu não sei quem é a Amanda. Então, é muito importante a gente saber quais são os outros voluntários, né? Conhecer mesmo, de uma forma informal mesmo, uma integração. Pra gente conseguir ter essa integração ali do isolado, que não vai ser mais isolado, né? O amigo que junto com outro voluntário, enfim. Valeu, Patrícia. Samara, você quer dar suas considerações finais aí? Válido, muito rico. Acho que tem assunto
algumas coisas encaminhadas, alguns planos de ação. Então, anotei algumas coisas aqui, por mais que a reunião tenha ficado gravada, eu queria depois até ter acesso, Pablo, poder repassar para ver se eu anotei tudo, porque eu acho que teve várias coisas que a gente pode separar em alguns grupos. Então, tem coisas que de fato são oportunidades, né, que a gente viu, como por exemplo essa questão que trouxeram sobre a questão de usar como horas, né, que a gente já pode fazer, né? Então, a questão de revisar com o UX, o termo de consentimento, outros pontos, enfim. Então, acho que dá para a gente separar em grupos mesmo. Então, assim, acho que é muito enriquecedor. Tem muita gente bacana aqui, tem muita história, muito envolvimento para a gente não transformar isso em ações, né? Então, eu queria agradecer, acho que realmente o tempo de cada um e o desprendimento de estar aqui de coração aberto, porque acho que é um projeto muito legal e tem, como concordo com a Luísa, acho que o tamanho do desafio é o tamanho realmente do projeto. E aí eu queria estruturar, não sei se você já tem algum processo de pauta, de reunião, mas eu acho que é bacana listar, né, a partir do que está gravado aqui, porque eu anotei algumas coisas, mas posso ter esquecido, então eu queria confirmar a gravação depois até para ver se está certo, para direcionar algumas ações mesmo. Tipo, olha, identificamos isso como oportunidade, isso já como ações, né? Porque eu acho que a gente já sai, né, do imaginário para o tático mesmo, e eu acho que é isso que a gente precisa, assim, né, para dar um encaminhamento mesmo e começar a ver as coisas acontecerem, assim, né, dentro do que eu pude perceber hoje. Eu gostei muito mesmo, muito. Esse foi, eu acho que é o segundo, né, Gabriela? O segundo encontro, né? Foi um MVP, né, que a gente está usando a plataforma Simpla, né, para a gente fazer o gerenciamento desses eventos, né, para se tornar algo mais. Foi um MVP, né? Para mim foi super válido, né, como eu falei, né? Então, só tenho a agradecer a todo mundo aí, né? Vai ficar gravado, Samara, eu vou colocar no YouTube, né? Vou até pedir as informações do nosso YouTube, eu vou postar, tentar subir hoje ou amanhã ainda, né? E mandar por e-mail para o pessoal que não pôde acompanhar também, né? O Simpla, ele possibilita isso, né? A fazer mandar mensagem para o pessoal que pós o evento, né? Porque escreve o e-mail, né? Daí fica esse contato com ele. Tá bom. Gratidão a todos aí. Obrigado Obrigada, pelo pessoal. tempo. Obrigada. Valeu, Luísa. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau.